Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, abra sua Bíblia no livro de João. Deus quer falar no seu coração hoje. Deus quer revelar algo dentro de você. Deus quer revelar algo dentro do seu interior, algo profundo na sua vida hoje. Eu tenho certeza disso. Vamos ler no livro de João 8, a partir do 19. Vamos começar a partir do 19. O livro de João, não é 1 João, nem 2 João, nem 3 João, é o livro de João. João 8. Tema desta mensagem: a revelação do Filho de Deus. Olha ali, a revelação do Filho de Deus. Nós precisamos ter a revelação do Filho de Deus. Todavia, eu venho falado sobre isso, que o que falta é o temor no homem, é ter essa revelação de que há um Deus que existe, que há um Deus que é real. Nós não possamos passar a vida inteira sendo alguns religiosos. Hoje nós vamos cear mais uma vez. Cear por quê? Porque temos que cear todo mês. Cear por quê? Porque a prática da igreja é cear uma vez por mês. Não, nós precisamos ter a revelação. A revelação que há um Deus, que há um Pai e que há um Filho de Deus, que há uma Trindade e que se forma um Deus só. Amém? 19, ele começa dizendo assim: então lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheces a mim nem a meu pai? Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a tua hora. De outra feita lhe faltou, dizendo: vou retirar-me, vós me procurais, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não pode ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Havia uma expressão nesse tempo, que quando alguém falava que ele ia para um lugar onde ninguém podia ir, a expressão deles era suicídio. Então por isso que eles perguntaram: será que para onde ele está indo se suicidar? Será que para onde Jesus está indo, ele está indo morrer? Mas não tem nada a ver com isso, tá? 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Repete comigo, só esse finalzinho assim, ó. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém. No 25 ele diz assim: então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vós julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhe falava do Pai. Eles não se tocaram. Ainda que o Senhor falava, eles não se tocaram que se falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Pula para o 56, verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, isso é fenomenal. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
Irmão, é impossível de você entender essa palavra se Deus não te der revelação. É impossível. Por isso que eu quero orar mais uma vez com você. Mas eu quero que você ore, que você peça para o Senhor te revelar através dessa palavra. Feche teus olhos, abaixa sua fronte. Pai amado, Pai santo, Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer a palavra rema, a palavra revelada entre nós. Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha falar em nosso interior. Abra, Senhor, nossos ouvidos espirituais. Abre os ouvidos espirituais da tua igreja. Senhor, que o Senhor venha bradar com tua palavra. Peça para o Senhor, filho. Fala para o Senhor: Senhor, fala comigo nesta noite. Abre o meu entendimento, abre o meu intelecto espiritual, para que ouça a tua voz, em nome de Jesus. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia venha estar comigo mais uma vez. Senhor, que eu não venha falar palavras que venham de mim mesmo, mas que eu venha falar palavras dirigidas pelo teu doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Pode se sentar. Pois bem, irmão, a revelação do Filho de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Sabe que toda a humanidade passa a vida inteira tentando decifrar quem é Deus. Quem é Deus? Às vezes é preciso você parar a sua consciência, falar: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que desde quando eu nasci eu ouço falar de Deus? Não importa onde eu nasci, não importa onde você nasceu, no terreiro, no catolicismo, no cristianismo, não importa. Mas todavia, você ouve falar de um Deus. Irmão, isso é tão revelador. Estava no caminhão e eu precisei parar o caminhão. Como eu nunca tive, eu precisei parar, porque eu comecei a pensar sobre isso. Há um Deus. Jamais ia passar tantos anos, séculos, décadas e décadas falando de um Deus se ele não fosse real, se ele não existisse. Se você parar para pensar sobre isso, quem é Deus? Existe um Deus? Verdadeiramente eu vou para a igreja porque existe um Deus. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que há um Deus. Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a se vigiar, porque você começa a cair numa realidade que é um Deus que existe, e que ele é real, e que ele está ali. Só que a todo tempo a humanidade começaram a tentar descobrir quem é esse Deus. Por isso que eles começaram a criar várias imagens, a criar várias coisas que pode ser Deus. Cria-se imagem, cria-se homens, cria-se pessoas, e cria lugares, santuários, e tudo, para tentar desvendar quem é um Deus. E aí as pessoas falam assim: olha, você precisa respeitar a minha fé. Eu creio nesse microfone que ele pode me curar. Você precisa me respeitar. Sim, nós precisamos respeitar. Mas aí eu olho e falo: mas o microfone não pode te curar, filho. O microfone não pode fazer um milagre, porque a matéria. Mas porque na busca de descobrir quem é esse Deus, quem é esse Deus numa fé, e nós precisamos canalizar isso em um Deus que é verdadeiro, e é um Deus que é real, há um Deus que é capaz de mover céus e terras, há um Deus que ele quer falar conosco, ele quer ouvir a nossa voz. Relacionamento não longo, não relacionamento distante, onde talvez exista um Deus. Eu vou orar durante 7 dias, quem sabe Deus não age. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias, quem sabe Deus não opera. O quem sabe é que deixa nós distante de Deus, é que faz colocar um além. Pode ser que ele faça, se Deus quiser, ele vai fazer, porque talvez dentro não tenha a revelação de que há um Deus. E aqui, esse texto, o Senhor ele simplifica tudo aqui. Ele diz assim, em João 14:9: quem vê a mim, vê ao Pai. Olha só a afirmação dele: quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente.
Sabe o que quer dizer isso? Onipotente é o Deus todo-poderoso. Onisciente, aquele que conhece o nosso intelectual. Onipresente é um Deus que está presente. Então quando nós ceamos, que nós falamos de Jesus, Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu sou um Deus onipresente. Eu sou um Deus que está aqui. E por isso que Ele afirma de uma forma assim radical: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crê quem eu sou, você vai morrer no seu pecado. Se você passar a vida inteira sem crer neste eu sou que Jesus é, que é o nosso Deus, o pecado vai nos consumindo a tempo e tempo. E ao longo dessa história, quando você começa a caminhar com Deus, você vai montando processos. Por isso que eu digo que o processo não pode parar. Desde quando você se converte, que você levanta a sua mão a primeira vez, que você chorou, que você sentiu aquele algo, você precisa prosseguir em conhecendo o Senhor, de glória em glória, conhecendo o Senhor. E é isso que aquele povo, ele começou a fazer. Olha só, porque vai abrindo sabe quando você estuda algo, vê se você entende. Quando você está estudando algo, e você não consegue fluir naquela matéria, e aí você começa a estudar, e vai clareando, e você vai aprendendo. Isso é tão fenomenal, porque você fala: ah, entendi. Não é assim? Quando você precisa aprender alguma coisa, e você não sabe, só que aí você tem a necessidade de aprender, e você começa a estudar, e aquilo vai: estou entendendo, vai te dando clareza, vai te trazendo luz, vai te trazendo um caminho, vai revelando sobre você, vai te mostrando: pronto, entendi, agora eu sei. O problema é que tem pessoas que elas param, e elas vivem sem conhecer a Deus. Elas vão prosseguindo, mas sem ter a revelação de Jesus, de quem é Deus. Por isso que às vezes não, todas as vezes, as pessoas não conseguem ter constância em caminhar com Deus, constância em servir a Deus. As pessoas servem ao Senhor por um período, só que se essa revelação não vem, elas vão abandonar, elas vão largar. Eu vejo, eu não sei como que as pessoas conseguem. Ela tem um Facebook e ela posta lá só coisa de Jesus, culto maravilhoso, culto perfeito, amo o meu Senhor, e aí faz os selfies na porta da igreja com os irmãos, camisa da cruz, e ali vai só postando aquilo, culto, célula e tal, e vai formando a identidade dela, uma pessoa cristã. Só que aí ela não tem a revelação, não vem a revelação. Sabe o que ela faz? Isso tem prazo de validade, se não revelar, tem prazo de validade. Aí ela vai, um momento, ela vai ser frustrada, porque alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que ela não gostou, alguma coisa que o pastor falou, e aí ela vai embora da igreja. Só que aí ela começa a viver no Egito, como eu falei quarta-feira, no mundo. Aí ela começa a viver no mundo e começa a tirar fotos do mundo. E agora? Se o meu Facebook era um Facebook de crente, e agora eu começo a postar fotos de balada, foto de copo na mão, cigarro na boca, com a mulherada, mudou. Aí eu olho assim e falo: é um povo maluco, né? É um povo muito louco. É uma geração perturbada, porque não sabe o que quer, não sabe quem é, não sabe para onde vai. Pastor, mas você entendeu os jovens? Não consigo entender. Em alguns momentos eu não consigo entender, porque quando você aceitou Jesus, veio uma identidade em você, você nasceu de novo, um espírito. O que falta é a revelação. Por isso que eu tenho muito encargo em colocar para você essa revelação, que há um Deus, há um Senhor. E em primeiro lugar temos a revelação do Deus que faz. Essa primeira expressão acontece quando Moisés ele está no deserto, está em Êxodo 3, a partir do 1. Quando o povo tem a revelação de um Deus que faz.
Êxodo 3, a partir do 1, diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levado o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, e chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Só um parente aqui nessa parte. Toda vez que você lê esse texto aqui, que fala, tira a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é terra santa. Existem alguns lugares, algumas igrejas, que tem um costume de falar que para subir aqui, tem que tirar o sapato, porque é terra santa. Não é assim? Existem alguns cantores gospel que tiram a sandália, o sapato, porque fala que terra santa. Mas isso aqui é uma expressão do Antigo Testamento, filho. Isso aqui está falando do Antigo Testamento. Depois veio a Nova Aliança. Nós estamos na Nova Aliança. Sabe onde é terra santa? Sabe onde é templo santo, santificado? Diga: eu. Nós somos terra santa. Então aqui não é nada santo aqui não, filho. Aqui, quando nós saímos, os ratos entram aqui, mija aqui, caga aqui. Então no Novo Testamento, só o sacerdote subia, só o sacerdote entrava. Lembra que eu falei que para oferecer sacrifício, o sacerdote entrava dentro do templo, e eles amarravam até uma corda no pé do sacerdote, porque se ele tivesse algum pecado, ele morria lá dentro, e ninguém podia entrar. Para puxar o corpo dele tinha que ser com a corda. Isso é Antigo Testamento. Nós vivemos hoje na Nova Aliança. No 6, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para ele. Disse ainda o Senhor: certamente, presta atenção, certamente vinha a aflição do teu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão do egípcio, para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do aveu e do jabuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha só, aqui começa o chamado de Moisés. Na sarça ardente, o Senhor aparece para chamar ele, para ser um agente que vai livrar o povo daquele lugar. Aguenta aí, talvez você não está entendendo nada ainda. No 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor, ele chama Moisés para ser o libertador daquele povo, e ele começa a colocar um monte de objeções. Ele começa a colocar um monte de desculpa. Mas eu não sei falar direito. O Senhor fala: eu vou te ensinar. Mas eu não tenho estatura, eu não tenho porte. Eu vou te dar um porte. Mas eu não tenho autoridade. O Senhor fala: eu vou te dar autoridade. Mas eu sou fraco, eu vou fazer você forte. Então todas as objeções que Moisés ia fazendo, o Senhor ia derrubando todas elas. Só que aí ele pega e pergunta: sim, tá bom, eu vou, ok, Deus, eu vou lá libertar o seu povo, mesmo achando que eu não posso, que eu sou fraco. Mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar: quem te enviou? E aí é o que o texto fala: diga: eu sou, me enviou. Então é a primeira revelação que o Senhor, que a Bíblia fala que o Senhor se revelou. Diga para eles que o eu sou te enviou.
você vai em meu nome. Veja, o povo está perecendo, o povo precisa de um libertador. O Senhor manda Moisés, eles precisam de coisas básicas, de socorro, de emergência. Hoje se você for orar hoje, você vai pedir para o Senhor um carro, você vai pedir uma casa melhor, você vai pedir uma roupa melhor, você vai pedir coisas banais que você pode viver. Esse povo, eles estavam pedindo coisas que eram necessárias. Olha só, no Velho Testamento que eles pediam, e ele diz assim: Ele é o eu sou, que liberta o seu povo com o braço estendido. Ele é o eu sou, que abre o mar vermelho. Ele é o eu sou, que faz a água brotar da rocha, porque eles tinham sede. Ele é o eu sou, que faz o maná cair do céu todos os dias. Ele é o eu sou, que confunde o exército do inimigo e dá livramento ao seu povo. Em outras palavras, esse tempo era um Deus socorrista, urgente. Eles olhavam a Deus como um Deus de socorro. O Senhor mandava maná todos os dias. O Senhor abria o mar para eles passar. O Senhor dava aquilo que eles necessitavam. O que eu quero dizer para você nesta noite? A revelação do Filho de Deus é para você entender o tipo de relacionamento que você tem que ter com Ele. Quando nós se convertemos, nós conhecemos a Deus a primeira vez, o primeiro contato com o Senhor, nós experimentamos milagres e maravilhas, sim ou não? Se você, direto você vê histórias: olha, quando eu me converti, eu me lembro que grandes coisas o Senhor fez. Porque nesse primeiro contato, filho, é assim, ó, é como se fosse um Deus, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Você achou a lâmpada, e aí você vai esfregar a lâmpada, e aí vai sair um gênio. Faça 3 pedidos. Eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero uma namorada, eu quero um milagre. Então esse primeiro contato de relacionamento é o Deus que você conhece. É um Deus que Ele opera milagre, opera maravilhas. Você realmente fica entusiasmado, você fica: existe um Deus que me ama. Eu tenho que levar pessoas para a igreja. Mas eu quero dizer para você, isso é um relacionamento mais infantil e superficial que um crente pode ter. Mais infantil e superficial que alguém pode ter com Deus. Porque vai chegar um tempo que vai passar e vai cessar. E aí você não vai ver milagres. Você não vai ver mais aquilo que você via. É como se fosse um bebê. Você pega um bebezinho, igual esse aqui da Maria Helena, ele sente o cheiro da mãe, reconhece o pai. Só o que ele precisa da mãe? Quando ele faz cocô, que a mãe vai lá e limpa, tira a fralda, passa lá o lencinho. É isso que ele precisa. Quero mamar, está com fome, põe no peito, mama e dorme. Esse é o primeiro contato de um filho com a mãe. E com o pai a mesma coisa. O que um bebê quer com o pai? O que o Renan quer comigo? Sabe o que o Renan quer comigo? Quando eu chego de viagem, eu chegar e brincar com ele dá umas gargalhadas, dá umas risadas, e pronto, e acabou. Esse é o relacionamento de uma criança que tem com o pai dessa idade, com o bebê tem. A mãe vai lá e limpa, e começa quando começa a crescer, sai de mamar nos seios, começa a comer umas coisas, aí fica pior, filho. Aí caga que nem gente grande. Tem dia que tira a fralda do Murilo. Eu falo: nossa, isso aí não é possível ser o dentro dele. Que desgraça é isso? Que é horrível. Mas o que ele precisa? Limpa. Murilo vem assim e fala: cocô. É o relacionamento que ele tem com a mãe. Limpa, mãe. Limpou. Mamar. Só isso. Alguém que supre o que precisa. E nosso relacionamento com Deus no começo é assim: supre o que eu preciso e pronto. Jamais ela vai pegar o Murilo, eu vou pegar o Murilo, chegar em casa: Murilo, senta aqui, vamos ter que conversar um negócio sério aqui, camarada. Eu acho que esse negócio de você ficar fazendo xixi nas fraldas, está na hora de parar, não precisa disso.
Ele vai entender? Não vai. Não vai. É o que Deus fez com esse povo. O povo precisava de maná. O povo precisava abrir o mar vermelho. O povo precisava de sustento. Que nem criança. Dá o que eles querem, eles se alimentam, eles sobrevivem e pronto. Tanto é que o texto depois começa a falar que o povo começa a murmurar. Quando a coisa começa a ficar feia: Moisés, cadê o Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que você falou que ia sustentar nós no deserto? Cadê o seu Deus que ia suprir? Começa a murmurar. Tem muito crente que é assim, que ainda é como menino. Menino, não cresceu, não avançou, não passou de fase, porque não tem a revelação de quem é um Deus. Que Deus sustentou você no início, que Deus tratou você como bebê, mas agora é tempo de avançar. É tempo de avançar para outra fase. Pensar diferente. O Deus que operava milagre e me sustentava, chega um momento, filho, que Ele não vai operar mais. E aí eu me lanço aqui no segundo tópico, que diz assim: a revelação do Deus que obriga. Olha só, eles conheciam um Deus que obrigava. Eles conheciam, que obrigava não, que dava tudo para eles. Porque Moisés disse: se a gente for, vai ter um Deus que vai me dar de tudo. Só que quando eles começam a entrar em Canaã, eles começam a avançar, a coisa começa a ficar diferente. Nesse momento, o maná para imediatamente. Aquele maná que vinha todos os dias, o Senhor cessa. O milagre deixa de acontecer diariamente, porque eles viviam todos os dias no milagre. A nuvem cobria de dia, a nuvem cobria de noite. Quando eles entram em Canaã, quando eles começam a avançar na terra, o milagre diariamente começa a parar. E aí, o povo agora tem que plantar e colher. A coisa começa a mudar. Olha só, o relacionamento vai avançando. A coisa agora é diferente. Agora, para mim ter, eu vou ter que plantar e colher. Ou melhor, é tão diferente que fica, que o povo começa a ter que lutar contra o inimigo. Era um povo que não lutava. O Senhor abriu o mar, eles passavam, o inimigo morria. O inimigo vinha, caía uma nuvem sobre ele, matava o inimigo. O Senhor confundia os inimigos, eles ficavam lá, acabou. Venceu a guerra. Só que agora não. Agora você vai ter que plantar, você vai ter que colher. Agora você vai ter que lutar contra os seus inimigos. Agora é você. Milagre diariamente não vai ter. Pastor, mas eu não sei, quando eu me converti, eu via anjos. Todo lugar, eu dormia, acordava. Agora eu estou perturbado, que eu não vejo mais anjo, não acontece mal sobrenatural. Eu me lembro quando eu chegava no ponto de ônibus, o ônibus chegava vazio. Hoje eu chego, o ônibus demora meia hora e vem lotado. Eu não sei o que está acontecendo. Isso é fase, filho, que Deus está criando relacionamentos. Relacionamentos. Deus começa a ensinar o povo a se relacionar com Ele. Isso também é como uma criança. Como uma criança. Aí você passa de Murilo, você passa para o Renan, esse meu filho aqui de 11 anos. Agora, o Renan, ele não precisa mais de eu limpar a bunda dele. Ele não precisa mais de eu dar mamadeira para ele. Só que agora, ele passa a viver não mais na dependência como esse aqui vive. Que agora ele vai começar a ter cobranças. Você tem que ir para a escola. Por que eu tenho que ir para a escola? Você tem que ir, cara. Você tem que passar de ano. Por que eu tenho que passar de ano? Para que vai precisar disso? Você vai precisar um dia. Ele começa a viver cobranças. E nem ela fala: lave essa orelha, cascão. Porque ela não lava mais a orelha dele. E começa a cobrar ele, para ele fazer. Só que a questão é que o povo ele começa a confundir. Porque existe algo que eu preciso fazer, depende de mim. Só que isso começa a gerar um peso, uma obrigação enorme. Parece que um monte de tijolo é colocado sobre mim. E aí esse Deus, o eu sou, começa a ficar um Deus vingativo na mente de alguns. Um Deus rigoroso demais.
Um Deus que eu preciso fazer. Se eu não fazer, Ele vai me consumir. Só que não é esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. Às vezes é preciso você deixar um filho fazer sozinho, para ele aprender a fazer, para ele aprender a caminhar. Eu me lembro quando o Paulo Henrique foi pegar ônibus a primeira vez. Ele foi trabalhar numa empresa lá no Baeta Neves. E eu falei para ele: eu vou ter que ir de ônibus com você um dia, pegar o ônibus, descer, mostrar, não foi nada, mostrar onde você vai pegar o ônibus, onde você vai voltar, o caminho que você vai fazer até o ponto de ônibus, que no segundo dia você vai ter que fazer só. No segundo dia você vai ter que começar a caminhar só, para você aprender. Meu pai não me ama, meu pai é um monstro comigo, deixar eu pegar o ônibus só. Meu pai não me ama. Onde já se viu eu ter que fazer xixi lá na privada agora, com 11 anos. Se o pai não fizer isso, vai ficar com 21 anos, como ele está hoje, usando fralda. Já pensou, chega o Paulo Henrique aí de fraldão? Ué, vocês não usam fralda? Como é que vocês fazem xixi lá no banheiro? Você é louco, seu pai não ama você não, hein? Que seu pai não deixa você usar fralda? Mas às vezes é preciso. E nessa segunda fase, o povo começa a achar que ele é um Deus vingativo. Olha, é tão sério que eles temiam a falar até de Deus. Eles não sabiam o nome de Deus. Eles começaram a inventar um monte de Deus, El Shaddai, eu não sei o que, um monte de nome, para poder falar a expressão de Deus, porque eles temiam a um Deus vingativo. E não é este Deus que quer se relacionar conosco, não é esse Deus que quer se relacionar com você. Você quer ver uma coisa? Nossa, hoje é domingo, tenho que ir para o culto hoje. Não conhece a Deus. Nossa, eu preciso estudar esse livro aqui do CME. Ai, estou tão cansado. Não conhece a Deus. Nossa, eu tenho que ler a Bíblia para me aprender algumas coisas. Não conhece, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Não é isso. Não é isso. Não é um Deus que obriga. O fardo de Deus, ele é leve, ele é suave. Vejo tantas pessoas que abandonam o ministério, porque eles olham e falam: ah, não, muita mão de obra. Não tem a revelação de quem é Deus, não tem a revelação de quem é esse Pai amoroso, de quem é esse Salvador. Às vezes você não vai ter Deus fazendo por você, filho. Deus não vai abrir mais mar para você. Não vai. Você não vai ver mais milagre como você via, porque Deus quer se relacionar com você de forma madura, de forma que você conheça um Deus, de que você tenha prazer em fazer a tua obra, prazer em estar num culto, prazer em estar numa célula. Tem gente que tem terror quando chega o dia de célula. Ai, hoje é dia de célula. O líder mandou uma mensagem no grupo: ixi, deve ser que tem célula hoje. O líder mandou mensagem que eu tenho que levar a comunhão, é minha hoje. Ai, que peso, que chumbo. Ai, e agora vem uma pressão que vem sobre a pessoa. Não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, quem tem a revelação do eu sou, um Pai amoroso. Ai, falta 2 dias para a célula ainda. Falta um dia para a célula. Levanta domingo de manhã ou quarta, exaltado: hoje eu vou adorar o Senhor, hoje tem culto, hoje eu me reúno com a igreja, hoje nós vamos adorar. Mas quem não conhece, filho, quem não tem a revelação, vem para o culto: vamos adorar o Senhor. Já foi 3 louvor? Não, está no primeiro. Nossa, está no primeiro. Nossa, tem 3. Aí o pessoa que está ministrando louvor, erga a mão para o céu, adore o Senhor, diga palavras de amor ao Senhor. Não é assim? Diga que você ama o Senhor. Eu te amo. 30 segundos não aguenta ficar com o braço assim.
que é um Deus pesado demais. É um Deus que é um sofrimento. Eu só vou para o culto, porque se eu não for para o culto, minha semana vai ser um inferno. Ela não vem no culto no domingo, na segunda-feira ela perdeu o ônibus, porque eu não fui no culto, tá vendo? Eu tinha que ter ido no culto. Eu tinha que ter ido no culto, porque eu não fui no culto. Deus está me castigando porque eu não fui no culto. Nada a ver. Seu Deus passou que você dormiu até mais tarde. Seu ônibus passou que você dormiu até mais tarde. Começa a ter a imagem de um Deus vingativo. Um Deus que se você não fizer, você não vai ter. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus quer que você venha, mas venha cheio de amor para dar. Venha para adorar Ele. Venha para saber, hoje Ele vai bradar no meu coração. Hoje tem uma palavra de Deus para mim. Mas se você vir com peso por obrigação, se eu não for, o pastor vai mandar mensagem porque eu não fui para o culto. Meu líder vai mandar mensagem porque eu não fui no culto. Tem gente que só vem domingo para cumprir tabela, para cumprir uma religião. Quando acaba o culto, dá 8h30 que ele recebe a bênção apostólica. Mais 7 dias eu pago os meus pecados. Dá um alívio. É o domingo que ele não vem, ele passa numa opressão maligna. Ai, não fui no culto domingo, ai, mas domingo eu vou, porque eu tenho que ir no culto, porque se eu não for no culto, minha semana é uma desgraça. Deus não quer se relacionar com você assim. Não quer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer que você se relacione com Ele como um filho que ama, como um filho que tem prazer de estar em tua presença, com um filho que adora, com um filho que quando vamos adorar o Senhor, eu não estou suportando mais de vontade de adorar o Senhor. Eu não vejo a hora desse louvor começar. Eu não vejo a hora de começar a cantar, de dizer palavras de amor, de dizer como eu a amo, de dizer como Ele é maravilhoso. Eu estou aqui com o coração explodindo. Eu não vejo a hora de começar a palavra, que o pastor começa a pregar, para mim saber qual que é a palavra falar no meu peito. Eu estou aqui que não estou me contendo. É assim que Deus quer. É assim que seu pai quer. Não, Deus, senta aí. Amém, irmãos? Amém. Isso não é relacionamento com Deus, filho. Isso não é relacionamento. Isso tem prazo de validade. Você não vai suportar essa carga, essa pressão muito tempo. Não vai aguentar. Não vai. Se você não tem a revelação desse Deus, desse Filho, quem Ele é, o eu sou, se isso não revelar em você, você não vai ter uma vida cristã de sucesso. Você não vai testemunhar um Deus que faz maravilhas. Pastor, mas quer dizer que agora Deus não opera mais milagre? Não estou dizendo isso. Ele é um Deus sobrenatural e vai continuar operando milagre. Mas Ele quer que você cresça e se envolva com Ele. Agora eu posso sentar com o Renan. Vem aqui, magrelo, senta aqui com o pai. Vamos bater um papo aqui. E aí, como é que foi sua escola? Como é que tá as coisas? E a bicicleta velha? O que está faltando? E aí ele começa a falar. Mudou o nível. Esse aqui. Ô pai, o que você quer? Cocô. Ô pai, o que você quer? Mamar. Resolveu a vida dele. Agora o relacionamento com o Renan já começa a ser diferente. Ô pai, estou pensando aqui que nós fazer isso e aquilo e tal. Aí com os projetos malucos da cabeça dele. Relacionamento. Ele se importa o que eu penso. Ele se importa. O que o pai está pensando disso? Será que meu pai vai falar? Será que meu pai vai falar da minha bicicleta? Meu pai vai falar da minha escola? Seu pai vai falar disso aqui? Ele já começa a se preocupar com o que eu vou achar. Esse aqui, pai, faz uma graça aí para me dar risada e pronto. Mãe, limpa esse cocô e pronto. Não está entendendo o que eu estou falando, filho? Não tem relacionamento. Para ele pouco importa quem eu sou. Importa para ele o que eu vou dar. E pronto. O relacionamento é muito infantil. Não importa. E Deus é assim. Deus é assim. Ele começa a olhar. Eu acho que meu pai pode me dar uma bicicleta. Eu acho que meu pai pode até me dar aí um videogame mais caro. Começa a saber quem é o pai dele. Deus quer isso conosco, filho. Quem é o eu sou? Quem é Deus para você? Como que você se relaciona com Ele?
Você ainda está na fase, Deus não faz milagre, eu vou embora daqui. Deus não me dá, eu vou embora. Nada aconteceu, eu vou embora. Não vou mais para o culto, não aguento mais. Ai, que peso. Ai, que célula horrível. Encontro com Deus, não! Parece um demônio gritando quando fala em nome de Jesus. Quando você fala de encontro com Deus. Vamos ter um encontro com Deus dia 20, 25 e 26. Aí, aleluia, mas por dentro está, não! Encontro não, uma mão de obra danada. Levar vidas, cobrança, não! Precisa ser liberto. Precisa sair o demônio. Precisa ser livre. Encontro com Deus, irmão, aleluia, a oportunidade que nós temos de evangelizar, de levar vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós vamos ter mais um encontro, mais uma data nós conseguimos, vamos ter uma chácara. É esse relacionamento que Deus quer com você. É esse. Já pensou? Se eu tenho que obrigar o marido a amar a esposa? Tem que amar sua esposa. Ama sua esposa. Ama sua esposa. Eu quero me divorciar. Não, você tem que amar. Que relacionamento horrível. A gente tem que amar o que não ama. Tem que ficar com o que não quer. Isso é horrível. É que nem o dízimo. Se eu tiver que todo mês falar, você tem que dizimar. Você tem que dizimar. Senão o devorador, o migrador, o cortador, o afiador, o alinhador, o triturador vai entrar na sua vida. Que essa é a visão que o povo tem. Tem que dizimar, você é obrigado a dizimar. Sua vida está uma desgraça porque você não dizima. Você não paga suas contas porque você não dizima. E aí vem, entrega o dízimo. Esse envelope fica num peso tão grande quando você levanta da cadeira. Agora, esse mês vou ter que ter dinheiro. Não é esse relacionamento que Deus quer. Não é. Sabe o relacionamento? Hoje eu separei o dízimo para o Senhor. Hoje eu vou ofertar na casa do Pai. Deus, estou dizimando aqui hoje, Senhor. Estou dando um pedaço do meu rebanho, da minha gordura, Pai. E como um espírito de adorador, com alguém que te adora, com alguém que te ama. E entrega o dízimo, entrega a oferta. E não vê a hora da próxima quinzena para dizimar de novo, não vê a hora do próximo culto para ofertar. Mas não pode ser de fora, irmão. Irmãos, vamos ofertar e dizimar o Senhor. A pessoa vem ministrar aqui, com 5 minutos que ela está ministrando aqui, está uma nuvem negra, um peso, porque é a hora que você vai ter que ser confrontado. E aí, se o ministrador aqui começar a falar umas coisas que tocam em você, que é verdade, que é você falta se torcer, falta a mão virar para trás, falta um demônio tomar posse, porque é confrontador. Você fala, não, vou ter que dar, tenho que dar. Eu tenho alguns sermões que, se eu fizer aqui na igreja, você não sai daqui sem ofertar. Sermões que se usam em alguns lugares, mas traz um peso tão grande, traz uma carga tão grande, é horrível. Não é esse Deus. Não quero que você oferte assim. Deus não quer que você oferte assim. Deus não quer que você contribua assim. Deus não quer. Por isso que é nova aliança, não é antiga. Oferte, dizime porque você a ama. Entregue o dízimo, oferta porque você a ama. Venha para o culto porque você a ama. Venha para a célula porque você a ama. Tome conta do seu ministério porque você a ama. Lidere porque você a ama. Sabe que você é apaixonado por Deus. Ninguém me obriga a fazer nada, filho. Ninguém. O pastor Basílio não me obriga a fazer nada. Nada. Se eu quiser cancelar o culto de Natal Ano Novo, eu cancelo. Natal Ano Novo, está todo mundo livre, não tem culto. Não, vamos cultuar. Se eu quiser parar com as células no mês de dezembro, eu paro. O mês de dezembro é folga. Não tem folga. O reino de Deus não tem folga. Tem folga, vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar buscando a Deus, porque eu a amo, filho. Eu viajei essa semana inteira. Eu saí daqui no domingo à noite, saí daqui
montei no caminhão, rodei a noite inteira para o sul, vindo do encontro com Deus. Carreguei lá na segunda noite, voltei, cheguei aqui na quarta de manhã, fui em casa, vim para o culto à noite, preguei, fiz o culto. Quando foi no outro dia de manhã, na quinta de manhã, fui para o sul, de novo, carreguei na sexta, cheguei ontem em casa, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a célula estava marcada para as 20 horas, eu sentei no sofá para meditar na palavra, o iPad caiu, meu corpo físico estava esgotado. Falei, filho, eu estou numa situação aqui que acabou os limites do meu corpo, mas eu vou lá na célula. E aí eu falei, vou fazer rapidinho lá, em 1 hora eu volto para casa, 9 horas eu volto. Que hora que eu saí de lá, Cláudio? Quase meia-noite. Fizemos a célula, depois ficamos lá batendo um papo, comendo as coxinhas. Quando eu olhei no relógio era quase meia-noite. E aquele cansaço foi-se embora, porque eu não fui porque eu tinha que ir, eu sou pastor, filho. Se ela ligar para alguém, ó, se vira aí na célula. Eu fui porque eu a amo. É a oportunidade de ter célula. Durante a semana não vou ter tempo, nós se reunir como célula. Não é um peso, não é uma obrigação. Eu a amo a Deus. É esse tipo de relacionamento que Ele quer ter com você. De você alguém apaixonado por Deus. Você que é jovem, senão você não vai suportar. Não vai. Não vai, não adianta. Não adianta você tentar se relacionar com Ele como se fosse um bombeiro. Todas as vezes Ele vai operar milagre. E também não adianta você tentar se relacionar com um Deus que você tem que fazer para Ele te dar, por obrigação. Entenda quem é o seu Deus. Eu li uma ilustração, uma história de uma mulher, aonde ela, vejo nada. Ah, sim. Houve um incêndio. Eu estou orando ainda para um homem de Deus abaixar isso aqui. Eu fiquei lá no céu, não vejo nada. E essa mulher, ela aconteceu um incêndio. Aí tem uma criança. É uma mulher. E aconteceu um grande incêndio. Ela se colocou numa situação onde ela não ia sair. Ela estava esperando só a morte chegar. Só a morte chegar, o fogo ia consumir ela, acabou. Não tem o que fazer. Só que um bombeiro corajoso entrou lá e resgatou ela. E tirou ela de lá. Foi lá e saqueou ela de lá, arrancou ela de lá, salvou a vida dela. E depois de uns dias ela recuperada, ela se lembrou desse bombeiro. E disse assim, olha, preciso lá agradecer esse bombeiro. E ela foi até lá, levou a caixa de bombom, algo assim. E agradeceu ao bombeiro, falou, muito obrigado por ter salvado a minha vida. E foi embora para casa. Com um tempo depois, ela começa a se relacionar. Encontra-se com esse bombeiro, ele é solteiro, ela também. E os dois se casam. Estou diminuindo a história aqui. E os dois se casam. Só que aí, ela começa a servir o bombeiro, não mais por obrigação. Ela começa a se preocupar. Como será que ele gosta da comida? Como será que ele gosta da roupa passada? Para agradar a ele, não por obrigação. Porque agora ela ama. Porque agora o relacionamento dela com ele é um relacionamento prazeroso. Assim somos nós, filho. Um dia nós estávamos morrendo e Deus foi lá e nos resgatou. Hoje o relacionamento que nós temos que ter com Deus é um relacionamento de amor, de paixão. Ele me resgatou, mas não é por isso, é porque eu a amo. Eu faço a sua obra porque eu a amo. Eu cultuo porque eu a amo. Eu vou na cela porque eu a amo, porque eu sou apaixonado por Ele. Amém, irmãos? Amém. John Piper diz assim, que Deus não coloca obrigação na vida cristã. Nós não somos legalistas, nós somos amigos, porque o Senhor colocou o seu Espírito dentro de nós. Nós temos alegria de servir ao Senhor. Não existe mais legalidade em nós. Eu tenho que fazer porque Ele fez. Não, agora eu tenho o Espírito Santo dele em mim. Eu a amo. Eu não a amo por aquilo que Ele faz. Eu a amo por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. O eu sou é um Deus amoroso, um Deus bondoso,
Um Deus que quer se relacionar dessa forma. Eu não amo a minha esposa porque ela lava minhas roupas. Não amo a minha esposa porque ela faz a minha comida. Eu amo ela porque ela é minha esposa. Entende? É esse relacionamento que o Senhor quer ter com você, para você se relacionar dessa forma. Eu creio que o Espírito Santo quer abrir os seus olhos, a forma de você olhar para o Senhor, olhar para Deus. Quem é Ele? Como que eu vou me relacionar com Ele? Como que eu vou ter contato com Ele agora? É um Deus que eu amo, não importa se Ele fez milagre ou se Ele não fez. E em terceiro e último, a revelação do Deus que se relaciona. Olha só, a coisa ela começa, você vai passando de fases, a coisa começa a mudar, a modificar. Você vai olhando para Deus de outra forma, de outra maneira. Eu preguei aqui há algumas semanas atrás 7 menções que o Senhor diz o eu sou, sim ou não? Todas as vezes que Ele falava o eu sou, como que Ele implantava isso dentro de nós? A primeira Ele diz, eu sou o pão da vida, que Ele falou, quem comer de mim jamais terá fome. Ele quer dizer, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, se você se relacionar comigo dessa forma, nunca mais você vai ter fome, você não vai ter mais falta, nunca mais você vai ter fartura. Lá quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, acredite, Ele não queria simplesmente matar a fome carnal do povo. Ele queria que o povo agora se relacionasse com Ele como esse pão da vida. Pão da vida, que nunca mais vai ter fome. Resolveu a vida, nunca mais quer ter fome. O que é ter fome? Uma hora eu estou aqui, num projeto aqui, comer aquilo ali. Quando eu saciar, que não tem mais graça, eu volto a ter fome. Depois eu passo para cá. Saciou, volto a ter fome. Por que hoje o nível de depressivo é muito maior? Pessoas depressivas tem sonhos, tem projeto, tem planejamento, mas até que quando consegue, acabou a graça. Agora Jesus, Ele disse aqui, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome. Quem se relacionar dessa forma, comer da minha carne e beber do meu sangue, vai se relacionar de uma forma totalmente amalsamada com Ele, assim ó. Nunca mais, não é mais batata, é o purê de batata. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Comer desse pão da vida, nunca mais sentir fome. Resolve os seus problemas, resolve a sua vida. E em segundo, ele diz assim, está lá no livro de João também, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele, o bom pastor, o que conhece as ovelhas, e as ovelhas me conhecem. Sabe como é que isso é tão interessante? Quando ele diz isso, me relaciona assim, me relaciona comigo assim como um bom pastor que eu sou. E as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ouve a voz do pastor. É aquele que quando você falar, Deus vai entender o que você está falando. Ninguém sabe, ninguém te entende. Ninguém me entende. Não adianta eu falar. Se relaciona com o bom pastor, ele entende você. Tem essa relação com ele. Ele entende você. Ele sabe do que você está passando. Ele entende a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Eu pulei aqui o segundo, né? Eu sou a luz do mundo. Ele diz, agora eu quero me relacionar com você dessa forma. Eu sou a luz do mundo. O que é luz? O que dá direção, filho. Se relaciona comigo dessa forma, que eu vou direcionar você. Eu vou mostrar para você. Você está no escuro, vem um farolete, olha lá, ó. Acende a luz do celular, você não está vendo nada, você vê. Se relacionar com Ele é isso. E Ele diz também, eu sou a porta, entra por mim, porque quando você passar por mim, eu serei em você tudo o que você precisa. E a porta fala de liberdade também, fala de entrar e sair. Se relaciona assim comigo, eu sou a porta. Eu sou a porta, passa por mim. Passa aqui, é livre, caminho aberto. Eu entro e saio,
Tem gente que entra em alguns lugares, filho, não consegue sair. Não consegue. Eu tenho um irmão mesmo, que ele é de um lugar onde é tão oprimido, que a gente fala com minha cunhada, ela é oprimida. Ela não consegue sair daquele lugar. Ela fala com a gente, ela falou assim para mim: vem para cá morar aqui em Curitiba. Eu falei: não, velho, tem igreja lá, cuide de igreja. Não, aqui você arruma emprego. Eu falei: não é um emprego. O que me segurar não é emprego, é a obra de Deus. Ela disse assim: mas aí você abre uma aqui, eu te ajudo. Eu te ajudo a você abrir uma aqui. Mas não deixa seu irmão ouvir não, hein? Senão ele me mata. O que ela falou ou não falou? O que ela quis dizer? Sou louco para sair daquilo lá. Porque não se relaciona com Deus, que tem a porta aberta, livre, entra e sai, a hora que quer. Só que não precisa aprender. Quem se relaciona com Deus dessa forma, não sai dessa igreja, senão você vai morrer. Se você sair daquela porta para fora, vai cair um raio na sua cabeça, vai consumir você. Não, filho. Você sair, você vai voltar. A porta está aberta. Um dia uma pessoa saiu daqui e falou que ia para outro ministério e pediu para mim abençoar ela. Eu falei: eu te abençoo, filho. É de Deus a igreja lá. Prega o evangelho, prega a palavra. Prega, pastor, uma benção. Você quer ir para lá, sua família está lá. Vai com Deus, te abençoe em nome de Jesus. Pastor, se um dia eu quiser voltar, só dá um tchauzinho assim para mim lá do fundo. Voltei, pastor, eu vou te abençoar. Seja bem-vindo, filho, porque aqui a porta é aberta. O acesso é livre. Se você for para outra igreja, maldito, nunca mais você volta, hein? Só vai com a passagem de volta. Não volta mais, eu te maldiçoo a sua vida. Lanço sobre você 7 pragas. Misericórdia. Misericórdia. Jesus não, é a porta aberta. É livre. O relacionamento com Deus é isso. É livre. Livre. Às vezes quando falta alguém no culto, falta na célula, eu mando uma mensagem, porque pastor é pai. Pastor apacenta. Pastor cuida. Eu nunca mando a mensagem: o que aconteceu? Maldito que você não foi no culto. Já recebeu alguma mensagem assim? Sempre mando assim: oi filho, Pai do Senhor, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem com você? Sim. Senti sua falta ontem no culto. Glória a Deus. Estamos lá, tá? Só para você saber. Não é assim? Porque a porta é aberta, filho. Se relacionar com Deus é isso. O acesso é livre. Você vai e volta. E também ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem caminha nesse caminho desfruta da vida. Quem caminha nisso, caminha num caminho de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez ele está falando o que aqui? Relacionamento. De se relacionar com Ele. Relacionar com Deus, que é assim. Vem comigo, se relaciona comigo dessa forma. Aí ele diz também: eu sou a ressurreição e a vida. Deus é vida e morte. Ó, a morte e a vida, elas não convivem junto. Não dá para ter as duas coisas junto. Quando ele fala: eu sou a ressurreição, ele está dizendo de morte que traz vida. E eu sou a vida. Anda comigo, que ainda que você esteja morto, você vai viver. Veja Lázaro. Lázaro fedia, cheirava mal. A irmã falou: já cheira mal, não adianta mais. O Senhor chega de frente daquele sepulcro: arranque a pedra. Arranque a pedra. Ele é meu amigo. Relacionamento. Ele se relacionava. Amigo. Arranca a pedra. Lázaro, vem para fora, amigo. O texto fala que Lázaro sai e começa a tirar as ataduras dele, as faixas. Podre. Vem, você está com quem te dá vida. Se relacionar com o Senhor, filho, é da vida. Pastor, estou tão morto, espiritual, não consigo mais orar, não consigo mais jejuar, não consigo mais adorar a Deus. Se relaciona com Ele. Ele é o que dá a vida. Ele ressuscita o morto. Isso é maravilhoso. E o último ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore. Eu sou a videira. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. O ramo que se isola, o ramo que se separa,
ele vai secar, porque eu sou a fonte de toda a selva. A videira, quem está nessa videira, nessa árvore, não morre, não seca, não cai. Eu sou a videira e a verdade. Eu sou a videira e a videira verdadeira. Eu quero me relacionar com você dessa forma. O Senhor diz: resolve todos os seus problemas. Tudo que você pode imaginar, resolve. Deixa eu contar só mais uma ilustração aqui para nós encerrarmos. Um homem muito rico morava numa cidade e cortava um rio no meio da cidade. E ele passa naquele rio e vê um homem se afogando. Socorro! Socorro! Vamos subir nesse socorro! E o homem rico, de terno, ninguém para ajudar o homem. Ele arranca o terno, joga o terno fora, pula lá e tira aquele homem. Era um bêbado, mendigo que tinha caído lá dentro. Tira o homem e joga no chão. O homem, obrigado, hein? Obrigado, hein, me salvar aí. Ele arranca um cartão do bolso. Se você precisar de alguma coisa, você me liga, me procura. Levanta e vai embora para casa dele. No outro dia, o bêbado acorda, seco já, ressaca, morrendo de fome, sem um tostão no bolso. Mete a mão no bolso e acha aquele cartão e lembra das palavras: se você precisar de alguma coisa, me procura. Eu vou lá. Eu vou lá. Aí vai o bêbado, chega até o lugar, olha a casa, fala: nossa, uma casona de rico, não posso entrar aí não. Ricaço. Mas ele mandou entrar, mandou procurar, vai até a porta. O empregado abre a porta: o que você quer? Ele mostra o cartão. Entra. Vai até outra porta. O mordomo abre a porta: o que você quer? Ele mostra o cartão. Entra. Ele entra numa sala enorme, coisa que ele nunca tinha visto. E aí encontra com aquele homem. O homem fala: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Você veio. Você falou para mim vir. Está com fome? Senta aí e come. Come, bebe a mesa, coisa que ele nunca tinha visto. Muita coisa para comer. E ele se alimentou, encheu o bucho dele. Aí ele falou assim: obrigado, agora eu vou embora. Não, daí tem quarto aí em cima, sobe lá. Toma um banho, lá tem cama, descansa um pouco. O bêbado falou: bom, estou mandando eu ir. E assim ele fez. Subiu, tomou um belo banho, trocou de roupa, roupa nova, deitou naquela cama, dormiu. Quando ele acorda, sente o cheiro do churrasco. O homem tinha preparado um belo churrasco para ele. Ele desce e come daquele churrasco. E aí começa a se relacionar com esse homem. O homem fala: eu tenho uma grande empresa, você vai começar a trabalhar comigo. Você vai sair das ruas, vou te dar uma casa, um carro. Com o passar do tempo, aquele homem que andava que nem um mendigo, ele começa a andar com uma maleta, porque ele passa a ser um grande homem de negócios. E muda a vida dele. Sabe qual que é a moral da história? Quando você começa a se relacionar com Deus, Ele muda a sua história. Ele muda, porque um dia você foi encontrado na sarjeta. Um dia você foi encontrado morto, sem vida, fedendo um lixo. E o Senhor um dia te encontrou. Tem muita gente que quer continuar assim, só encher o bucho, comer e pronto, e continuar na sarjeta. Se relacionar com Deus muda a história, muda para sempre. Eu me lembro como eu era, filho, como eu era conhecido. Ninguém via nada em mim. Um bêbado. Minha infância, palavras de maldição sobre a minha vida. Isso vai virar bandido. Isso não vai prestar. Os meus pais, meus avós falavam isso. Com 15 anos eu tive que me relacionar com ela para sair de casa. Com 16 anos. Com 16 anos o Paulo Henrique nasce. Só que eu me transformo em alguém, um alcoólatra. Não sei os princípios nenhum. Há um dia eu encontrei com Jesus. O dia que eu encontrei, eu me lembro como se fosse hoje, filho. Eu não sei como que tem pessoas que eles não se lembram da sua caminhada cristã. Me lembro a primeira vez que eu levantei a minha mão, eu falei: eu aceito. Eu aceito, Senhor. Foi o primeiro contato que eu tive com Ele. Depois,
decidi me batizar. Me batizei. Não era ninguém. Comecei a me relacionar com Deus. O Senhor começou a abrir portas da onde não existia, fazer coisas que eram coisas impossíveis. Me lembro que um dia no banco da igreja, eu clamava ao Senhor por uma porta de emprego que eu achava que era muito boa. Desceu uma pessoa aqui que estava pregando, eu na segunda cadeira de lá para cá, e eu pedindo para o Senhor. Essa pessoa colocou o dedo na minha cara e falou: Deus manda dizer para você que você não sabe pedir, que agora você está sem relacionamento com Deus, que Ele vai te colocar no topo. Esse homem que era mendigo, o grande empresário podia falar para ele: você vai cuidar do meu jardim aí, ó, tá de bom tamanho. Você vai usar a sala dos empregados, está de bom tamanho para você. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, tendo a revelação de quem Ele é, Ele coloca você no topo. Ele coloca você numa estatura muito mais alta, muito mais elevado, onde vão olhar para você e vai falar: ninguém dava nada por esse menino, ninguém dava nada por essa menina, ninguém dava nada por esse homem, por essa mulher. Olha no que ele se transformou. O que foi isso? O relacionamento com o grande Deus. Eu sou. Se coloque de pé.